Só tirar o som. Eu lembro de ter abraçado meu primeiro filho, ainda bebê, alguns segundos depois de ter nascido, e, gente, só de pensar eu tenho lágrimas nos olhos. A emoção é tão grande quando a gente tem o nosso primeiro filho, segura ele bebê, a gente fica maravilhado com a natureza. E eu pensei: "Nossa, essa criatura é tão perfeita, eu não quero errar". E parece que eu tô agora passando 18 anos, depois que meu filho tem 18 anos agora, eu ainda tô cumprindo essa promessa. E a gente não quer falhar, a gente não quer que nada aconteça com os nossos filhos, a gente não quer que eles fiquem machucados, deprimidos, a gente quer proteger contra todo e qualquer mal. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Algumas crianças na infância já apresentam alguns quês, alguns trejeitos, algumas coisas você fala: tem alguma coisa aqui que não está legal". E isso vai nos estágios do desenvolvimento, que acaba afetando o crescimento mental, físico do jovem. E aí quando eles chegam na adolescência, já não quer mais ir para a escola. Ele se sente tão despreparado emocionalmente que a gente começa a ficar preocupado. Chega a semana de prova, não quer ir, encontra qualquer coisa para dar aquela desculpa que você fala: "Não tem jeito, não pode fazer prova". Ele quer se esquivar de qualquer jeito. E aí a gente fala: "Será que tem alguma coisa aí, que é um pouco mais séria? Será que tem aí algum transtorno de neurodesenvolvimento?". E para a gente falar sobre isso hoje, eu convidei uma grande amiga chamada Luciana Marsilio, uma grande profissional, e ela se tornou minha amiga por causa da disciplina positiva, e eu gostaria que ela se apresentasse aqui para vocês. Mas antes de eu passar o microfone para ela, eu preciso falar, porque a gente estava conversando aqui, off off microfone, né, fora do microfone, e ela me mostrou, gente, um quadro que ela tem de uma das atividades que a gente fez na certificação parental, que é "Desenhe a sua camiseta". E ela enquadrou a camiseta dela, porque ela disse que aquilo foi, assim, um algo que mudou o curso da vida dela. Então eu fico muito feliz de convidar você, Lu, para conversar com a gente, compartilhar a sua experiência e toda essa sabedoria que você tem no campo do neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vinda. Ai, Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui, sou muito grata, né, pelo nosso encontro na vida, na verdade, né, muito, muito grata mesmo pela disciplina positiva, e é um enorme prazer estar aqui. Eu queria dizer para todo mundo que tiver, escolhido, né, até esse tempo aqui para a gente, eu queria agradecer a essas pessoas também. Muito obrigada por me escutar, por tirar esse tempo. Ai, Fê, não sei, não vou conseguir, eu acho. Tô Vai nervosa, sim, podemos vai começar sim. de novo? Pode, vamos começar Ai, de novo. gente, espera. Então eu vou passar aqui para Luciana Marcílio, ela vai contar um pouco sobre a formação dela, quem ela é, e um pouquinho sobre como é que ela conheceu a disciplina positiva. Fernanda, obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. A disciplina positiva é mesmo assim um presente para mim e eu sou muito grata pelo feliz encontro que foi compartilhar momentos com você na minha vida. Esse encontro é muito especial mesmo e eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade de estar aqui hoje e agradecer a todos que estão escutando também. Muito obrigada. Bom, eu sou Luciana Marcílio, mãe da Bel, né, da Isabel, de 9 anos, educadora parental. Eu fiz várias certificações com a Fernanda ali, que é Fez esta mesmo, e ela jovem linda que está aqui. participa, gente, ela participa com tanta criatividade. Eu lembro que quando foi meu aniversário, ela colocou o papel de parede no Zoom de feliz aniversário, assim, ela veste a camiseta. Mesmo, é verdade. Mas também não tem como, né, Fê? Porque a sua interação é maravilhosa. Você traz a gente para esse universo. Eu acho que e recomendo que todos façam e que façam assim de peito aberto, porque é isso, porque você vai fazer uma imersão na sua vida. É uma, como eu tinha falado mesmo para você, né, Fê? É uma mudança de curso mesmo. E a gente vai falar bastante, bastante disso hoje.
Mas então, naquela época a Bel era bem pequena, lembra que eu ainda brincava com você? A minha maior dificuldade na rotina era tomar banho. Que ela E hoje fazia. ela quer tomar 3 banhos. Exatamente, hoje ela fica no banheiro por horas para tomar banho, e antes era uma menina que corria pelada em casa e ficava, Bel, vamos tomar banho. E não tomava banho, né? Então, as Agora o coisas desafio é não sair do banho. exatamente, mas o legal é que com isso o que aconteceu, né? Os desafios mudaram, mas a minha qualidade da relação com ela só melhorou. E graças à disciplina positiva, e apesar das dificuldades aí de estabelecer a rotina mesmo, né? Então, isso que é por isso que é tão importante, tão maravilhoso o seu trabalho. Mas, enfim, então, além de mãe da Isabel, de 9 anos, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, eu estudei uma técnica chamada terapia de échange et développement, que é terapia de troca e desenvolvimento, que é uma intervenção precoce para crianças na França. Depois eu estudei bastante a disciplina positiva e neuromodulação. Então, meu perfil, né, de atendimento profissional, eu atendo famílias com crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo. Então, esse é o meu foco de atuação na clínica, e eu trabalho com a disciplina positiva na orientação de pais, né? Então, eu recebo essas famílias, faço acompanhamento das crianças e dos jovens e auxilio aí os pais em toda essa relação, em todo o planejamento de como se relacionar com essas crianças, de como fazer com que o dia a dia em casa e na escola se torne um motor, seja frutífero, para que elas possam avançar os degraus que para elas às vezes são um pouquinho maiores que os da maioria. Enfim, é isso. A Luciana, além de ter todo esse currículo e falar um francês assim, charmosérrimo, ela tem aqui atrás, na mesa dela, é que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo porque ela me mostrou. Ela tem uma orelha bem grande, que é uma escultura de uma orelha bem grande, e uma boca bem pequenininha. E essa mulher é fonoaudióloga. Então, assim, ela tem que escutar bastante, e ela diz que quando ela fala, ela tem que encontrar as palavras corretas, tem que encontrar a maneira correta de abordar, sem sermão, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje. Então aperta o cinto se você estiver no carro, se você estiver cozinhando, presta atenção na faca afiada, mas vai anotando e vai prestando atenção, por quê? Os nossos filhos vão crescendo, quando chega na adolescência, acontecem esses impactos, assim, na vida, como se a porta estivesse fechando na nossa cara. Meu filho não quer mais ir para a escola. Ou ele está realmente despreparado emocionalmente. Aí você fala: "Nossa, será que tem alguma coisa aí que está acontecendo na adolescência que não estava na infância? Ou será que estava na infância, mas eu não percebi, e agora na adolescência aquilo ficou tão exagerado que não tem como evitar". Lu, conta pra gente, quais são os 3 maiores transtornos que você diagnostica aí no seu consultório? Bom, Fernanda, isso que você colocou é uma verdade, uma coisa muito atual, porque em virtude da pandemia, inclusive, a gente tem recebido cada vez mais adolescentes, então 12, 13 anos, sem diagnóstico, foi exatamente essa queixa que você colocou, não quer ir para a escola. Por quê? Porque como teve boa parte da infância em casa e fechado por conta disso, e aula online, né, por conta da pandemia, ficou mais difícil de fazer esse diagnóstico mesmo. Então, foi tudo colocado assim como uma questão emocional, vamos esperar mais um pouco, é por conta da pandemia, e não é bem assim. Então, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, como o nome já diz, ele aparece durante o neurodesenvolvimento. Então, os primeiros sinais, eles aparecem muito cedo. Mas dependendo da gravidade, né, do tamanho dessa dificuldade, vamos dizer assim, eles são mais perceptíveis ou não. Então, muitas vezes a família deixa para depois, porque coloca, ele é muito pequenininho, vamos esperar mais um pouco, ele tem o tempo dele, né, quando é mais jovem, ou então foi isso, vamos esperar passar a pandemia, porque daí tudo vai melhorar, porque agora ele não quer mesmo estudar, essa coisa da aula online, e aconteceu exatamente o contrário, né, quando chegou aí na aula
presencial de novo, agora é que o jovem não quer ir para a escola mesmo. Então é isso, né, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele aparece desde a infância, né, então os sinais, os sintomas aparecem desde cedo, e eles são caracterizados por dificuldades sociais, na aprendizagem, no contato, na interação, que de fato geram uma dificuldade funcional do indivíduo. Então, seja ela na interação com o par, seja ela na aprendizagem formal, seja ela na organização mental ou no próprio controle dos movimentos. Então, esse é o perfil do transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é altamente herdável, então, em geral, a gente tem outras pessoas da família com as mesmas características, então é muito comum a gente fazendo a anamnese, na entrevista inicial, com as famílias, e aí, dali a pouco, a gente vai conversando e fala: "Nossa", ou o pai ou a mãe falam: "Nossa, mas eu também sou assim. Ah, eu Ô também faço Lu, isso". isso tem a ver com aquele recessivo e dominante nas aulas de biologia que eu estudava? A gente pode ter o gene, pode passar para os nossos filhos, e aí pode ser É recessivo ou dominante, é isso? Ou não? vamos dizer que assim, na verdade, sim, tem alguns desses transtornos têm, às vezes, o componente genético associado, mas às vezes ele tem o componente hereditário, ou seja, eu não tenho ali um gene específico para aquela sintomatologia, mas eu tenho características que são herdáveis, Ah, que né? interessante. Que essa seria, na verdade, a diferença de uma patologia genética para uma que não Ah, é, né? Entendeu? Então, assim, não é que tem um entendido. gene alterado ali, Ó, mas eu estamos aqui na tenho aula de medicina agora, pessoal. que às vezes, veja que uma patologia genética pode ter um transtorno um transtorno associado, um transtorno desse, está Tá. como comorbidade. Mas aí, na hora de fazer o diagnóstico, o médico lauda um pouquinho diferente, porque daí eles estão juntos. São questões que andam juntas, né? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma criança eh, um Down, por exemplo, que é uma alteração genética, cromossômica, e aí eu tenho algum transtorno, por exemplo, a dificuldade atencional dele é muito significativa. Ele é bastante disperso, uma dificuldade de concentração, de organização importante. Eu tenho questões dentro de sala de aula, ele não consegue se autogerenciar, eh, ele tem um nível de agitação diferente dos pares, muito maior do que os pares, ele perde tudo, eu não consigo fazer com que ele fique sentado numa cadeira nem por 5 minutos, exemplo. Então aí você vai compondo o quadro, então ele tem, um Down, mas também tem ali um transtorno de déficit de atenção, provavelmente associado, entende? Então funciona como comorbidade aí, e não Tá. como causa. E aí você vai descrevendo os sintomas e os pais clicam: "Ah, nossa, eu também sou assim", Também sou ou "Eu era assim, assim exato. na infância". Então, não, essas características do transtorno do neurodesenvolvimento, elas acompanham o indivíduo sempre, sempre. Então, os adultos também têm essas características. É que, principalmente em indivíduos mais inteligentes, a gente vai começando a desenvolver estratégias para minimizar essas dificuldades. Então, a gente vai levando a vida da maneira melhor possível, e vai falar, se eu fizer desse jeito, eu melhoro isso aqui, se eu fizer de outro jeito, para minimizar os sintomas, sabe, mas algumas coisas são muito difíceis, por exemplo, na fase adulta, que é uma grande preocupação dos pais, que têm esses diagnósticos e que têm, jovens em casa que também têm esse diagnóstico, é, por exemplo, eu não consigo pagar as contas. Eu tenho dinheiro, mas eu não pago as contas. Não, mas como assim? Ah, eu perco a data de pagar a conta, eu não consigo, me organizar, eu não sei qual conta eu tenho para pagar, eu não sei se eu paguei 2 vezes a mesma conta. Hum. Então, a gente vai desenvolvendo estratégias para que as crianças e os jovens, quando cheguem nesse momento, isso na clínica, né? Quando cheguem nesse momento da vida, já sejam capazes de fazer esse gerenciamento. Que Então, legal, essa, na habilidade de verdade, é a vida. grande. Exato. Que esse, na verdade, é o grande objetivo das terapias, né? Desenvolver autonomia, habilidades de vida de uma forma funcional. É isso. Ótimo. E só para a gente recapitular então, quais são os 3 diagnósticos que você Oh, mais obrigada. gerencia aí na Então, aqui é a dislexia, que é um transtorno específico da aprendizagem, né, que é de origem neurobiológica também, e também acompanha o indivíduo por toda a vida. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista.
Então, esses são os diagnósticos mais frequentes. Inclusive, eu acredito que na maior parte do mundo, por exemplo, no transtorno do espectro autista, esse ano, o CDC dos Estados Unidos, né, diz que, olha, aos 8 anos de idade, uma em cada 36 crianças recebe o diagnóstico que está dentro do transtorno do espectro autista. Então, assim, é muita gente, Nossa, né? não tinha noção. É muita gente. Principalmente, o que que mudou? Principalmente a quantidade de diagnósticos, de graus mais leves, que são justamente esses indivíduos que chegam, às vezes, para a gente mais tarde, que às vezes chegam para a gente Hum. como adolescentes. Por quê? Porque principalmente as meninas, mascaram muito a sintomatologia. As meninas são ótimas em mascarar a sintomatologia. É, nós Então, somos mesmo. Nós somos incríveis. Ô Lu, conta pra gente quais são algumas coisas, algumas queixas dos pais que chegam para cada um desses 3, se a gente puder ir assim em ordem, para eu conseguir até avaliar minha própria vida. Isso aqui tá me ajudando tanto, você não tem nem noção. Então vamos não, lá. os Quais são pais. as queixas da dislexia que talvez pais de pré-adolescentes ou adolescentes não tinham percebido antes e tem sinais aí, tem pistas o tempo todo, mas agora ficou mais evidente. O que que são as queixas? Então, olha, quando existe uma questão de aprendizagem associada, hoje, nos pais de adolescentes, uma das maiores queixas é assim, ó, ele não quer ir para a escola e ele sabia. Ele estava acompanhando a escola, de repente, ele não está acompanhando mais. Isso dos pais dos adolescentes. Por quê? Porque antes o que que a gente recebia? As crianças mais cedo e os pais diziam: olha, ele não está conseguindo se alfabetizar. Só que essa galera se alfabetizou na pandemia. Então, o fato de ter sido mais ou menos virou desculpa, entendeu? No sentido de que, ah, não, Uau. tudo bem, é porque tá, e aí os pais não perceberam. Então, hoje, a queixa do ela não está dando conta da escola é uma, não quer mais ir para a escola, parece que ela aprendia e agora não aprende mais, é uma das mais comuns mesmo que a gente recebe hoje na clínica em relação aos adolescentes. Então, a chegada desse adolescente. Agora, a gente tem as outras questões também daqueles jovens que a gente acompanha desde pequenininho. Então, a maioria dos meus pacientes eu acompanho já há muitos anos, né? Então, desde ensinar a falar junto, né? Vamos trabalhar junto com a família, a alfabetização foi feita na clínica, e aí agora eles têm aí 14, 15 anos, então estão num outro momento da vida. Então, o que que a gente observa? Que existe uma probabilidade maior desses jovens acabarem tendo também alguns outros sintomas psiquiátricos associados, e isso gera uma questão familiar importante, porque daí a gente precisa de outro tipo de intervenção médica, outro tipo de intervenção com a própria escola. Então, é importante. Multidisciplinar. Sempre multidisciplinar. Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, o trabalho é sempre multidisciplinar, a gente não dá conta. E isso que você levantou é muito importante. Por quê? Quando chegam aqui os pais, de adolescentes, eles acham que tudo é emocional. Hum. Tudo vai se resolver resolvendo emocional. Então, assim, e aí tem uma questão que, assim, é importante mostrar para os pais que não existe progresso de desenvolvimento sem que a gente considere simultaneamente a faceta cognitiva, a faceta emocional e a faceta relacional do indivíduo. Entende? Não tem como dissociar especificamente. É claro que, dependendo do diagnóstico que eu tenho, e é para isso que serve o diagnóstico, eu vou deixar a minha mira mais precisa, sim, mas, de acordo com o que a vida vai solicitando, aquele jovem está submetido numa sociedade que vai cobrar dele de diferentes formas, tanto nos aspectos da aprendizagem quanto sociais, coisas que nem sempre ele é capaz de fazer. Então, e além do que, ele vem o quê? De uma sequência de emoções negativas ali, tanto pela quantidade de fracassos que ele teve por conta da aprendizagem e até às vezes pelo social, porque ele tem uma maneira muitas vezes de interagir diferente dos demais, né? Uma dificuldade maior, uma introspecção maior, às vezes uma dificuldade de comunicação associada na própria fala. Então, tudo isso vai dificultando ali o ambiente, né? Então, essas emoções negativas ao longo da vida, elas vão esmagando qualquer potencial de aprendizagem no geral, né? Então, é,
Por isso que é tão importante também, eu acho que as famílias terem essa orientação em disciplina positiva desde muito cedo, por quê? Porque elas conseguem, formar um ambiente mais livre do medo, mais seguro, E sabe? com menos Inclusive se rótulo. as exatamente, inclusive que se as escolas tiverem essa inclinação, isso acontece da mesma forma, ali se torna um ambiente seguro, e toda vez que esse ambiente é seguro e livre de medo, o que que eu faço? Eu reabro as portas da plasticidade neural. Hum. Então Ou tudo seja, aquilo que consegue pensar mais, ser mais criativo, querer tentar de novo, não se sentir um burro, um incapaz, né, faz com que a parte cognitiva e da criatividade vá seguindo em frente. Ô Lu, eu tenho uma pergunta assim, exato, para quem não sabe, está escutando a gente, o que é dislexia? E tá? como é que são essas queixas, assim, na pré-adolescência e na adolescência? Então é assim, a dislexia ela é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizada por uma dificuldade muito significativa na aprendizagem formal da leitura. Tá? Então a gente tem aí dificuldades específicas em algumas regiões do cérebro, mesmo que estão mais lentificadas, estão mais dormentes. Isso eu estou falando, não estou falando de nada estrutural. Não é uma situação, um quadro neurológico, ou seja, eu não tenho uma lesão estrutural. O que que eu tenho? Uma diferença na conectividade cerebral. Então eu tenho áreas que estão mais lentificadas, mesmo então quando a gente olha num exame de imagem, está mais dormente. Eu não tenho uma perfusão sanguínea ou de oxigênio tão importante frente a uma solicitação ali de leitura, como eu tenho no indivíduo normoléxico. Isso é a dislexia, e ela é altamente herdável. Então, Então é aquele jovem normalmente que na família troca a letra. também. Na verdade, a sintomatologia da dislexia, ela aparece desde cedo. Então, normalmente eu tenho crianças que muitas vezes têm dificuldade de fala, essas troquinhas de letra na fala também já aparecem, uma dificuldade maior no vocabulário. A gente pode observar lá desde muito cedo, as crianças têm uma dificuldade na nomeação automática. Então, o que que é O isso? que que é Eu nomeação mostro, automática? por exemplo, nome disso, Caneta. lápis, entendeu? Então, fazem esse tipo de troca. Ah, Isso é ó, a nomeação Lu tá automática, me bater o mostrando uma olho, caneta tá Bica, lá. a Lu tá me mostrando uma caneta Bic preta, e eu falei caneta. Aí ela fala que algumas pessoas falam que é um lápis. É isso? Ah, Isso, esse é um exemplo, tá? Ou demora para falar o que é, então tem um tempo maior até dizer caneta, isso é nomeação automática, tá? ó, vou fazer um É... teste com meus adolescentes hoje. Vou sentar na mesa do jantar, vou pegar um garfo e falar: o que é isso? Vou Ai, ai, pegar a faca, o mas que é isso? tem testes específicos de nomeação automática Não, para eu tô todas as faixas brincando, Lu. etárias. Mas o teste eu vou Mas, fazer mesmo. olá. Não, eu acho que é assim, se tem uma pulga, eu sempre digo isso para as famílias, se tem uma pulga atrás da orelha, faz avaliação, Legal. porque E você faz isso isso, né? Você faz a faço. avaliação. Tá. Faço avaliação também. É assim, se tem uma pulga atrás da orelha, faz avaliação, porque isso vai te ajudar. Primeiro que assim, o que que a gente recebe muito? Assim, os adolescentes massacrados pelas escolas e pelas famílias, pelo nível de exigência que se tem hoje, porque veja, eu falo, eu admiro minha filha, o que que ela dá conta hoje, porque a agenda dela, eu na minha infância não era assim, né? Então, assim, hoje eles dão conta de muito mais coisas, a gente exige muito mais. Tem o lado muito bom nisso e tem o lado difícil, né? O lado muito bom é que você aproveita, como a gente estava falando, da plasticidade neural, porque visto que a escola, vamos dizer assim, hoje em dia, as pessoas ficam muito mais tempo na escola. As crianças e os jovens ficam muito mais horas na escola do que nós ficamos, né? E Então, a recebem muito escola, mais informação. isso, exatamente. Porque a escola é justamente a instituição que sistematiza a educação, né? Então, essa sistematização, ela amplia esse potencial de plasticidade neural do cérebro. É isso que a escola faz, olha que sensacional. Principalmente na primeira infância, quando a gente tem um monte de plasticidade ali. Então, por isso que eu sempre falo que o professor dos pequenininhos, ele é o cara que mais precisa ser instrumentalizado e precisa de muita formação. Então, Ou seja, o quando a gente estava. educador da primeira infância, ele é Sim, chave na educação de um indivíduo. exato. Por Se a quê? gente pensar.
Ó, então vamos pensar, eu vou falar um pouco da minha área, porque depois você até eu quero que você fale da disciplina positiva também nesse sentido. Mas se a gente for pensar no período de alfabetização, por exemplo, o que o educador faz é mudar a citoarquitetura neural. Olha que bonito que eu falei agora. Lindo, repete. Não é lindo? O professor alfabetizador, ele faz o que o engenheiro genético não faz. Ah, Então, ele modifica mesmo ali, ele converge neurônios, ele ativa áreas, transforma áreas cerebrais mesmo, a gente cria uma área específica, né, da leitura ali, através do que é ensinado na escola nessa época. Então, mas olha isso o por tanto meio que do é. relacionamento, né? Você falou em Por 3 me... áreas: Então, cognitiva, emocional, relacional. Fiz um triângulo aqui. E ele tá isso por na meio área da relacional? alfabetização. Não, isso por meio da alfabetização. Agora, é isso que eu ia falar. Todo o padrão de interação, principalmente de quem a gente admira, então, tanto do professor, do educador, e isso vale, sobretudo na primeira infância, mas vale para o adolescente também. Todo o padrão de relação que tem essa admiração, então, o professor, os pais, então, esses padrões de interação, principalmente no começo da infância, eles contribuem para o não desenvolvimento secundário de problemas de conduta, por exemplo. Ah, não, isso é pesquisa, Exato. isso é Isso é base em pesquisa. estudo. Isso é base em estudo e essas evidências aparecem principalmente no TDAH. Isso está escrito no DSM-5, Lu, isso é tá? fascinante. Olha a É, importância da primeira infância como pais, como educadores, babá, educadores da primeira exato, infância dentro da escolinha, da creche. Gente, isso é gigante. exato. Então, e quando que aparecem esses problemas de conduta, Fê? Na adolescência. Você não vê isso na infância. Só que você tem que fazer a intervenção na infância. Entende? Por isso que quando eu falei isso da disciplina positiva, é fato, a disciplina positiva é um modificador de curso. É um modificador de curso da vida, Hum. sobretudo de quem tem alguma dificuldade, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a família está bem instrumentalizada, quando os professores estão bem capacitados, numa abordagem como a disciplina positiva, ela é capaz de modificar o curso de uma de uma situação ali de circunstâncias que a gente tem desde que nascemos, vamos dizer assim, entende? Que é a Então, planta da casa, né? Que vai reerguer. E na adolescência vai ser exato, reformado. Então, se exatamente. um adulto chega para uma criança, um bebê, e começa a gritar, começa, por que você fez isso de novo, né? Isso vai fazendo com que a estrutura neurológica vá ficando com medo, vai se retraindo, porque que bebê, que criança pequena não quer ser adorado pelo seu cuidador. É uma questão de sobrevivência. Então, ele ativa mais a amígdala, que é a fuga e luta, e retrai a parte cognitiva. E se essas experiências se repetem, vai danificando ou então vai diminuindo o potencial cognitivo que esse indivíduo tem. Exatamente. E sabe o que, que acontece também no decorrer, principalmente da adolescência? Porque né, quando a gente vai sendo uma criança maior, né, vamos dizer assim, uma das coisas que se trabalha muito é o metaconhecimento. Então, a gente vai se Adoro. treinando, e a escola também trabalha isso, né? A própria autoavaliação, né? Que é aquela capacidade da gente simular mentalmente o que aconteceria se a gente fizer isso ou aquilo, né? E isso tem um papel fundamental na aprendizagem humana. Só que o que acontece? Quando a gente é muito criticado, olha que coisa interessante. Uma área cerebral aprende a criticar a outra. E Ah, aí a gente aprende baseada nesse modelo. Entende? Então, o que acontece? Em vez do nosso cérebro colaborar com as aprendizagens, ele passa a competir. Entende? Então, as opiniões que a gente forma ao nosso respeito, ali mais para essa fase que a gente já está, uma criança mais velha, vamos dizer assim, e na adolescência, principalmente, elas nos ajudam a progredir ou não nas nossas aprendizagens. E quando a gente começa a competir mesmo, vira o quê? Um ciclo vicioso de fracassos, que é como chegam os adolescentes aqui. um Então, tanto autossabotador. esse
E mesmo Exatamente. assim que a gente fala, não, você consegue, olha só quanto você conseguiu até aqui, mas no padrão de pensamento dele já tem tantas evidências de fracasso que vem alguma coisa falando, não, você tem sucesso, você consegue, você é inteligente, choca com esse padrão de crença de que eu não consigo, por causa das Exato. evidências de que eu não consigo. Olha Exato. quanto eu estudo, olha Exato. só quanto eu estudo, professor. Eu estudei, fiz o resumo, daí chega na prova, tira 2 em vez de tirar 10. Pronto, já é Exato. outra evidência. Ó, se eu estudei tanto assim, tirei 2, não tem mais o que estudar. Então ele desiste de si mesmo. E aí vem o emocional falando em cima, vou fazer outra coisa, vou largar a escola, vou ser youtuber, sei lá, Não, não vou fazer exato. nada. E os colegas vão para cima ou deixam de lado, a escola cobra, porque precisa mostrar resultado por conta de, vai vir aí, né, vestibular, você tem que se preparar para a faculdade, a família já não sabe mais o que fazer, já troca de escola 3 vezes, porque daí o problema é a escola, tem isso também, e não é, né? Então, é super, bem complicado mesmo nesse sentido, assim, o quanto a gente precisa apoiar essas famílias e, principalmente, mostrar para esse jovem que ele é capaz, porque todo mundo é capaz de aprender. É que às vezes a gente tem, como eu falei, como a gente começou falando, né, o degrau é um pouco maior. Então a gente precisa é, de mais virtude, vamos dizer assim, para chegar, porque não é aquela ideia do dom, né? Aprender não é dom, não vai cair do céu. Nossa, ele tem o dom da leitura. Não é isso. Não existe dom da leitura. A leitura não é algo nato. A leitura é um código que a gente precisa aprender, é uma coisa que a gente inventou. O cérebro não é Algu pronto para leitura. Mas algumas crianças têm mais facilidade, começam a ler aos 4 anos, né. Sem Outras dúvida. têm 7 e ainda está aprendendo, então tem um intervalo, né, Lu? É um Na intervalo, verdade, elas isso tem a aprendem. ver. Então, na verdade, isso tem a ver com o perfil de exposição à estimulação de linguagem. Quando eu tenho um cérebro bem adubado nas áreas de linguagem, ali, o hemisfério esquerdo potente, a criança tem uma facilidade maior para quebrar o código. Ah, Então, então ela são que pais que conversam com ela, é isso? isso, que ela Professores está que exposta ao conversam, não livro. está expondo a tela, né, não está deixando lá o Exatamente, celular na mão da criança para assistir Disney, assim, não tenho nada contra a Disney, mas às vezes, né, ela está tão quietinha, deixa eu aproveitar, fazer mais trabalhar. Isso exato, é a linguagem com o ser humano, né, não a linguagem com a tela. exato, exatamente. E de uma maneira afetiva, respeitosa, né? Porque isso também tem muito a ver, né? Assim, lembra que a quintessência da aprendizagem, justamente, é você poder se adaptar rapidamente ao ambiente de uma forma é, efetiva, principalmente quando aparece alguma coisa volátil nesse ambiente. Então, por exemplo, tudo que se eu fico vendo, se eu apanho todo dia, chega uma hora que eu acho normal apanhar e eu vou bater. Isso é habituação. Isso prejudica os meus processos de aprendizagem formal, né, no caso da leitura, por exemplo, porque eu vou criando traumas e essas emoções negativas vão gerando medo e isso vai minando o que seria uma cola cognitiva. Então, eu tenho uma dificuldade maior para aprender, tá? E a outra coisa também é, por exemplo, isso tudo vale, Fernanda, eu queria falar, uma coisa que eu queria ter falado, que a gente conversou um pouquinho. Isso tudo vale, tudo que a gente está falando só vale quando questões imperativas, como fome, doenças sérias, dor de barriga, enfim, estão sanadas. Então, quando você não passa fome, quando você tem o mínimo para ser digno, vamos dizer assim, né, você As começa a pensar necessidades mais. básicas, né, você tem Isso. abrigo, tem um cuidador, tem Afetivo, tem preferencialmente, as suas necessidades respeitoso. fisiológicas atendidas, de fome, de usar o banheiro, a fralda é trocada, né, a gente está falando isso de primeira infância, gente, alguém tem que Isso. trocar a fralda dessa criança. Exato, exato. Então aí eu consigo, parar para pensar numa forma com a qual vou me relacionar com o outro, eh, como é que eu vou poder satisfazer essas outras necessidades básicas do indivíduo de uma maneira adequada, mas estão falando em tudo isso, né, para as famílias que não estão nessa situação de vulnerabilidade tão significativa, porque se tiver assim, realmente é isso que precisa ser resolvido de imediato. Mas se não, o que é que a gente precisa? A gente precisa
cuidar dessas relações desde a primeira infância, principalmente do padrão de interação familiar, como do padrão de interação do professor, que também é uma figura de afeto e de modelo ali para a criança, para que ela se desenvolva da melhor forma possível e para quando a gente chegue no período da adolescência, independente deste jovem ter um transtorno ou não, a gente minimize a probabilidade, vamos dizer assim, de gerar problemas de conduta. Então, Tá. daí isso é tão relevante que a gente está falando, porque você vê como é que estão as situações das escolas hoje aqui, né, no Brasil e no mundo. Tem ataque toda hora, né? Infelizmente. Ô Lu, tem tempo da gente falar do segundo e do terceiro, que seria o TDAH e depois o TEA? Dá para a Bem, gente falar assim brevemente? dá, então, porque a gente está falando da dislexia, né? E a gente já falou um pouco de tudo misturado, deixa eu te falar, porque do TDAH vale bastante tudo o que eu falei, principalmente dessas questões do problema de conduta. O da dislexia, na verdade, Fê, que eu queria voltar então um pouquinho, que eu não falei, o que é que precisa? Que é diferente do TEA nesse sentido. A gente precisa trabalhar bastante tanto as questões, né, como eu falei, que o professor na educação infantil, no período de alfabetização, ele transforma ali o cérebro, né, na aprendizagem. No indivíduo que tem a dislexia, ele precisa de mais investimento para fazer isso. Então, normalmente, é nessa fase da alfabetização que se percebe a dislexia. Então, tentou alfabetizar, nossa, a professora fez de tudo e não conseguiu. Por quê? Porque ele precisa de mais exposição à correspondência grafonêmica, ele precisa de mais instrução e consciência fonológica, ele precisa de mais tempo e mais investimento para conseguir fazer essa mudança aí da citoarquitetura neural. No TDAH, nem sempre isso acontece, porque existem indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com a dificuldade de aprendizagem ou não. Tá? Então, eles podem ter esse transtorno bem específico da aprendizagem, ou a dificuldade de aprendizagem deles pode ser causada pela dificuldade de atenção, que são coisas diferentes, e não pelo tipo de processamento, entende? Mas E como aí é a que gente precisa isso se manifesta na pré-adolescência e na adolescência para a gente ficar ligado, falando, opa, preciso entrar em contato com a clínica da Luciana Marcílio, que é a Uniclin, falar, eu preciso fazer uma avaliação. Dá umas pistas aí para gente. Como se manifesta Então, na adolescência? em geral, a manifestação ela é do comportamento no sentido, como eu falei, refratário à escolarização, desiste de estudar. Desiste, porque eu não dou conta, eu sou burro mesmo, eu sou burra mesmo. Olha aqui, como você falou, eu estudei e não consegui. Eu não faço amigos, ou eu só consigo fazer amigos quando eu faço umas piadas nada a ver, daí eu chamo atenção e o pessoal está lá por isso. Hum. Então, essas são as grandes queixas e as coisas que os pais veem. Os pais chegam aqui normalmente descabelados com a questão escolar. É o mais comum. A rotina em casa é muito mais difícil de ser instalada, principalmente no TDAH e no TEA, de diferentes maneiras, mas instalar a rotina é uma coisa que precisa acontecer, a base para todas as aprendizagens do indivíduo, né? Então, é uma coisa, por exemplo, que a disciplina positiva ajuda muito, porque, em geral, na maior parte das famílias, se instala a rotina e se orienta a instalar a rotina sempre de uma maneira muito comportamental. E aí a gente tem uma quantidade de prêmios e punições muito significativas, sabe, Fê? Principalmente no TEA. No TEA é assim, né? Todo mundo faz tudo comportamental, independentemente do quanto de apoio aquele indivíduo precisa. Lá o DO, que tem transtorno do espectro do autista, é abordagem comportamental para todo mundo, né? E isso não funciona para todas as famílias, nem para todas as pessoas, sabe? E aqui na clínica, inclusive, a gente trabalha muito na instalação de rotina e tudo isso baseado nos pilares da disciplina positiva, de uma Mas maneira conta um muito mais exemplo assim bem relacional. específico e bem típico de um problema com esse adolescente. A gente tenta instalar rotina, que é assim, é a hora do banho, a hora de acordar, no respeito ao Isso. horário. Dá um exemplo assim. E aí, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você está escutando algum motor? Não, Ai, que bom. Então tá. Porque eles estão cortando a grama aqui atrás. eu não estou escutando nada, mas eu vou Ainda falar uma bem. coisa para você. Eu estou tão nervosa que se eu fizer um boom, eu não vou escutar nada. Você tá indo tão bem, eu não quero que acabe. Ai. Mas eu nem sei se eu não falei nenhuma bobagem, mas enfim. Vamos lá, Lu, peraí. olha só o que eu já anotei. Ai, nossa.
Espero que eu tenha falado tudo, que eu não tenha me atrapalhado em nada, Fê. Mas tá bom, vamos lá. Exemplo de uma rotina bem típica, de uma dificuldade, como se a gente tivesse, assim, uma mosquinha dentro da casa dessa família típica que tem um adolescente com TDAH. Então vamos lá, com TDAH, lição de casa. Nossa senhora, mas já até o chinelo fica em cima da mesa na hora da lição de casa. Meu Deus, eu tô O rindo, mas negócio é é, para não mas é chorar. assim, é verdade. Assim, todas as famílias sentam aqui e falam a mesma coisa. Por quê? O Doutora, jovem eu não já senta? coloquei até. Não faz a lição. Senta lá, quando consegue sentar para começar a lição de casa, sentou às 2 horas da tarde, deu 8 horas da noite, não fez nada. Passa uma mosquinha, ele já foi lá com a mosca, já cantou, já olhou a unha do pé, já pegou. Tudo já aconteceu, mas a lição não aconteceu, né? Então, a lição de casa é um drama Mas é imenso, diferente, Lu, do jovem que faz a lição no último minuto, um pouco ou não? diferente. Assim, a procrastinação existe, é uma das características do quadro. Mas porque a grande dificuldade, na verdade, do TDAH, eu acho que é muito mais do que atencional, é em gerenciar tempo. O gerenciamento do tempo é um caos. É como se o tempo para eles passasse de um jeito diferente. Então, por isso essa tendência de deixar, não vai dar tempo. Como é que vai dar tempo, Joãozinho? Já são 8 horas da noite, você tem que comer, dormir, tomar banho, você não fez nada, né? Tem que. Não, vai dar. E aí, e tá lá, viajando em outras questões, porque é isso, o tempo passa de um jeito diferente. Só que isso na vida prática é muito difícil e impede todas as outras aprendizagens mesmo, porque se eu não presto atenção, inclusive as questões de memória vão ser dificultosas. E aí, como eu não gerencio bem o tempo, o que acontece? A hora de dormir já foi embora, né, Fê? Hum, Porque aí eu vou dormir, sei lá que horas da noite. E se eu tiver um celular ali que me suga lá para dentro, aí é madrugada dentro mesmo. e aí acorda cansado e o ciclo se repete no dia seguinte e é muito difícil quebrar. Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu Exato. para você especialista. Esse gerenciamento de tempo, ele é em todas as áreas ou é só na área da escola? Por exemplo, se ele gosta de futebol e ele gerencia o tempo para o futebol, você fala, ah, mas não é tudo, é só na escola, então ele é preguiçoso, ele não gosta da escola. Ou é em todas as Não, áreas, Lu? É assim, não, cozinhar, arrumar o armário, tomar normalmente é em banho. tudo. Normalmente é em tudo que for prático e funcional. A diferença está naquilo que ele gosta muito. Então, naquilo que ele gosta muito, isso vai ser melhor. Por exemplo, ele é apaixonado por futebol. Vai ser melhor. Porque a volição, a vontade, o contato, a relação que ele tem com esse futebol é tão prazerosa, é tão benéfica, que ele dá um jeito de a coisa acontecer de uma maneira melhor. Entende? Então, assim, em geral, rotina da casa e escolar é o pior. Tá, isso é muito legal você estar falando para a gente ficar ligado. Isso é informação que vale ouro. Muito obrigada. Imagina. E é isso, assim, e quando eu tenho um transtorno de aprendizagem, então, em geral, isso acontece relacionado mais à escola. Quando eu tenho um TDAH, isso acontece na vida prática. E quando eu tenho, por exemplo, um transtorno do espectro do autismo, dependendo do nível, eu já nem tenho muito essa. Tem alguns indivíduos que têm um excesso, vamos dizer assim, se preocupam tanto com o tempo, que é uma coisa quase fixa, porque isso pode ser ali um hiperfoco, né? O tempo pode ser um hiperfoco desse indivíduo, ou então nem tem muita noção do tempo também. Então, gerenciamento do tempo é uma coisa que a gente precisa observar sempre. Claro que isso para as crianças é muito natural, elas precisam aprender isso, né? A gerenciar o tempo. Por isso que a gente coloca. Aqui eu uso muito ampulheta, Fê, para tudo. Tá Porque é aqui na externo o clínica. tempo. A gente Exato. consegue olhar. Heterorregulação. Então é isso. Quando a gente fala de Hétero, gerenciamento do tempo, que é fora. heterorregulação, exatamente. A regulação tem que vir de fora para dentro, porque a minha autorregulação não funciona nesse sentido. Então, eu Ah, preciso de apoio. Quanto mais apoio eu preciso, isso vale para qualquer transtorno no neurodesenvolvimento, tá? Quanto mais apoio eu preciso para realizar uma atividade, eu vou ter um nível mais grave desse transtorno. Quanto menos apoio, ou seja, mais autonomia eu tenho para uma determinada atividade, mais leve é o meu nível dentro do quadro, entende?
É Que isso que vai mudando interessante. ali o nível, isso, de leve para moderado e grave. É o Tá. quanto de apoio eu preciso. Que que maravilha, você é uma ótima professora. Eu estou Ah, aprendendo tanto, obrigada. dá até vontade de estudar fonoaudiologia agora. E na tua clínica você também passa por tratamento, né, junto com outros profissionais. Quem está diagnosticado com TDAH também faz fono, é isso? Sim, sim, em geral sim, porque tem justamente associado questões escolares. Muitas vezes tem associado também questões na aquisição da fala. Porque para eu fazer. Todo aprender passa pela atenção, né? A atenção, ela é o pilar essencial de todo aprender. Então, vamos dizer assim, que todo aprendizado tem 4 pilares fundamentais, que é a atenção focada, que é justamente eu conseguir selecionar, amplificar e transmitir as informações relevantes. E aí, que eu faço? Na hora que eu durmo, então, outro pilar da aprendizagem é o sono. Hum, É a consolidação noturna. Quando eu durmo, eu sintetizo o que eu aprendi e aí eu vou transferindo tudo isso para quê? Para uma memória de longo prazo. Só o que eu amplifico e o que é importante. Então, se eu não tenho atenção, eu tenho uma dificuldade maior de aprender. Porque aprender é tomar posse. Aquilo pode ter sumido dali, mas aquilo está comigo. Mesmo que eu não veja, entende? Então é importante que, então eu preciso da atenção, eu preciso, como disse mesmo, a gente, como está lá no nosso manual da certificação parental, né, escrito de uma outra forma, que eu até deixei separado aqui, mas que dentro da neurociência cognitiva a gente chama de envolvimento ativo. Então, o outro pilar do aprender é o envolvimento ativo. E aqui até coloca assim, né? Quer ver, ó? O reconhecimento de que os seres humanos aprendem melhor novos padrões de comportamento ao brincar com o material, uma aprendizagem experiencial, e descobrem o significado através da experiência em contraste, em vez de apenas lendo ou pensando. Isso é o que a neurociência cognitiva atual chama de envolvimento ativo. Esse é um dos pilares do aprender. O outro pilar do aprender, que isso é para todo mundo, tá, Fê? Não é só para o transtorno, muito, é para todo ser humano, né? A gente aprende assim. sim, faz sentido. A outra coisa que é importante é o feedback de erros. E isso, o pessoal das escolas que está me escutando, por favor, preste atenção a isso, porque é assim. Isso é o quarto Pra, pilar? eu acho que eu falei fora de ordem, na verdade. O primeiro pilar é a atenção focada. Sim. O O segundo é o segundo é o envolvimento ativo. tá, o O terceiro é o sono. terceiro é o terceiro é o feedback de erros e o ciclo de treinamento, que é justamente um ciclo de repetições diárias daquela atividade. Ou seja, para aprender, eu preciso fazer aquilo várias vezes. Que a Tá. disciplina positiva fala tanto disso, né? Vamos fazer Dedique juntos, tempo para dedique tempo treinamento. para treinamento. Exatamente, é exatamente isso, tá? Então, esse é o ciclo de repetições diárias, e o quarto é a consolidação noturna. Então, Ah, tanto no segundo quanto no terceiro, eu acho que tem muita coisa da disciplina positiva que a gente trabalha muito com as famílias aqui. Então, esse feedback de erros é um drama, Fê, principalmente nos adolescentes. Por quê? Para eles, feedback de erros está associado à punição e estigmatização. e tirar privilégio. Exatamente. Vai ficar Então, sem o assim, celular. não tá associado ao quê? A primeiro uma conexão, para depois uma correção, e que aquela correção seja estruturante para o que vem à frente, entende? Então, essa é a grande questão, é que aí a gente mina a aprendizagem dos jovens, mina. Hum, Porque esse feedback de erros, para eles, está assim, calcado num terreno horroroso, assim, num terreno emocional muito cruel. Então, a gente acaba potencializando patologias, entende? Quando a gente faz isso. Então, às vezes, o indivíduo estava lá quietinho, né? Ele tinha uma tendência, um risco a desenvolver uma dificuldade. Que é isso, né? Normalmente na infância a gente vê alguns sinais e ele tinha um risco. E aí, dependendo desse padrão de interação do familiar, do professor, ou seja, dependendo do ambiente, esse ambiente vira um gatilho, claro. entende? De Para algo que estava desenvolver. dormente fica mais Exato. evidente. Então, às vezes, o transtorno podia ser do tamanho de uma formiga. E, em virtude do padrão de interação, ele se manifesta como um elefante.
E aí Por você fala, isso de onde que... veio? O que foi que aconteceu? Nunca foi assim. E a gente leva um Exato, susto, né? Acho que chega até essa expressão que a gente chama denial, a gente nega que o problema existe, né? Deve ser o professor, exato, deve ser o celular, deve ser alguma coisa, mas exato, isso tudo, na verdade, serviu de gatilho. Isso tem sido exato. tão esclarecedor, Lu. A gente tem tempinho para ir para o TEA, para o Sim, transtorno ó, do claro, espectro autista? que é a grande, assim, vamos dizer assim, é a grande questão do consultório, né? As clínicas hoje estão assim, todo mundo, ninguém tem hora. Por quê? Justamente pelo perfil de avaliação. Hoje a gente tem uma quantidade de diagnósticos dentro do transtorno do espectro autista muito significativo, sobretudo dos indivíduos mais leves, porque antes se diagnosticava mais os graves, que a gente chama Hum. hoje de nível 3 de suporte, que são aquelas crianças, já que desde muito cedo às vezes não falam, se machucam, então e que tem uma limitação mesmo ali no dia a dia, que precisam de muito apoio para conseguir fazer as mínimas atividades de vida diária, o básico, o essencial. Então, essas são as crianças mais graves, vamos dizer assim. Então, essa é aquela criança que a gente que está se balançando, que a gente vê às vezes nos filmes, né, que tem aquele padrão mais clássico, vamos dizer, né, do autismo. Só que o quadro se chama transtorno do espectro do autismo, então, ó, transtorno do espectro autista, né? Espectro. O que quer dizer isso? Que eu tenho um leque de apresentações. Então, ele pode se apresentar tanto dessa maneira mais grave, como de uma maneira muito mais leve. E aí, nós temos, assim, pessoas que têm autonomia, que têm uma vida. Você olha e você fala, nossa, vida normal. Mas que tem questões ali que pontuam dentro do transtorno, preenchem os requisitos ali do transtorno. Então, por exemplo, padrões repetitivos, estereotipados, uma dificuldade na interação social muito significativa, uma Ixi, e inflexibilidade. daí, quando chega isso na adolescência, como é que isso funciona? Porque os amigos mudam demais, né? Ixi, Maria. Exato, No middle school, que exato. é do sexto ao sétimo ano, as amizades você começa numa semana, já é outra, né? E aí no high school Então, também, que é do nono ao 12º ano. Então isso é muito é, peculiar da adolescência, né? é. Então O que a quais gente são as tem em geral, queixas e quais são as pistas, Lu, para a gente ficar ligado? o que a gente tem em geral são adolescentes absolutamente isolados, isolados, sem amigos mesmo. Então, essa é uma das queixas mesmo. E E nem amigo alguns virtual? Não conta, ou Hum, conta? pouco, viu? Tá. Pouquíssimo. Eles ficam na internet, mas não existe um padrão social. Normalmente é mais um padrão mesmo, ou de jogar, ou de se informar a respeito de alguma coisa que eles gostem muito, por um hiperfoco, mesmo uma área que eles têm um grande interesse. Então, eles buscam conhecimento na internet nesse sentido, mas não tem uma interação. O social não é tão. E alguns deles nem se preocupam. É bom, porque às vezes o social é desconfortável. O nível de esforço, às vezes, que o indivíduo precisa fazer para a interação social é tanto que ele prefere se retrair. É, Mas isso não é para todos, tá? A gente tem tá. jovens aqui do espectro, bem, até que com uma interação social boa, vamos dizer assim, mas que tem outras questões, por exemplo, padrões extremamente restritos. Então, olha, vai super bem na escola, nível intelectual alto, inclusive, olha, na dislexia, a gente tem disléxicos com padrão intelectual altíssimo, perfil intelectual alto. Então, entenda que a deficiência intelectual ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela é um quadro ali que pode estar associado ou não. Na dislexia, por exemplo, ela é um critério de exclusão. Se tiver uma deficiência intelectual, a gente não pode laudar a dislexia. A deficiência intelectual ela é prevalente. Agora, por exemplo, eu Ou tenho seja, é um TEAs QI alto, de um que isso. superdotado. Isso, por exemplo, muitas vezes, o que a gente tem que Aí mapear ele ali na entra onde? superdotação? Porque às Então, vezes pode ser isso também, né? O cara é sim, superdotado, a menina, vai ver o QI lá, super exato, alto, e tem um exato. transtorno. Exato, exato. Eu sempre falo assim nas escolas, ó, quando eu vou para lá, que as escolas tendem a, vamos dizer assim, queixar dos indivíduos que fazem barulho, vamos dizer assim, de quem dá trabalho. Mas aquele cara muito quietinho, que vai extremamente bem, mas não faz muitos amigos, ele é mais na dele, É que eles chamam de nerd. ele precisa ser visto.
Ele precisa ser visto, entende? Porque assim, eu sou super nerd, Fê, eu fui nerd a vida inteira, mas eu tinha ali meu grupo nerd, entendeu? E aí, É. ok, eu saía, fazia, você consegue ter um social, mas para essas pessoas às vezes é muito difícil, Mas é muito difícil. importante a gente esclarecer e reforçar isso, Lu, porque às vezes tem mães e pais que escutam esse podcast e falam: Meu Deus, o meu filho tem poucos amigos, não tem amigo, tem vínculo. Você sabe o nome desse amigo, você já viu ele na sua casa e o seu filho também já foi na casa desse amigo. É diferente de um jovem que está em casa e você não conhece ninguém. Você não Exato. ouve o nome das pessoas, não existe vínculo, nem de um dia, nem de uma semana, nem de um ano. É zero. Não tem problema ter E- poucos amigos. A questão é exato. não ter amigo nenhum. É. E às vezes, quando existe uma chance ali de vínculo, o jovem não sabe como manter. Então, por exemplo, eu atendo um moço aqui, que ele vai dando presente. Ele vai, entendeu? Porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. É a Aí ele primeira vez compra uma coisinha, que ele tem a possibilidade assim de fazer uma amizade. Então o que que eles fazem juntos? Primeiro que ele não sabia para onde ir. Aí eles combinaram, né, de ir ao shopping. Aí quando ele foi ao shopping com esse colega, ele ficou comprando coisa para dar para o colega, entendeu? Porque não sabia o que de um fazer. jeito, Então, de um jeito. mas é tão fofo ao mesmo tempo que você vê a vontade. Nesse momento, foi a primeira vez que eu vi nele ali, realmente assim, a vontade de se vincular a alguém. Tá. Né, porque ele é um jovem com transtorno do espectro do autismo, que eu trabalho com ele desde muito cedo, né? Ele tem uma questão sensorial muito importante também. Então, para você ter uma ideia, quando ele chegou aqui na clínica pequenininho, ele não punha roupa nenhuma. Ele vinha pelado. A avó dele trazia ele enroladinho assim num tecido. Ele vinha peladão e ele vinha fazer. Ele não falava, né? Nessa época ele só tamborilava. Só tamborilava. E aí foi indo, hoje ele se veste bonitinho, tá? Ele tá enorme, muito maior do que eu e a ex, que agora vai ao shopping, né? É, Faz porque ia ser muito compras. estranho, né? Um adolescente pelado no teu consultório. Então, não, vai, bonitinho, frequenta uma escola regular, uma escola que é Uau, que super progresso. parceira. Então, mega progresso. Veja, menino que é isso, não falava, demorou para falar, se alfabetizou na clínica e hoje caminha. Tem dificuldades? Tem. Existe um gap pedagógico? Existe. Existe uma dificuldade social? Existe. Mas ele saiu ali de uma situação de muito suporte que ele precisava para uma vida ali muito melhor. Então, é isso que eu acho que é importante, sabe? As pessoas investirem de fato nas crianças e nos jovens, pensando que assim tudo que você puder investir nesse outro ser humano, porque isso é muito comum, sabe, Fê? Principalmente nos pais de adolescentes, eles vêm totalmente desacreditados. Eles acham que não vale mais a pena investir. É, não Meu dá filho mais não tem tempo. jeito. Meu filho não tem jeito, não tem jeito mesmo. E aí, por isso que eu falei, eles acabam indo mudando de escola ou desistem, falam, não, não vai mais estudar. O problema dele é muito emocional, o emocional dele está estragado, eu E escuto assim, daí, quando o jovem escuta os pais falando isso, esse é o atestado de que realmente não vale a pena. de incompetência. É. Exatamente. Então, assim, e ao contrário, então, assim, é importante que as famílias entendam que o investimento precisa ser feito sempre. A gente tem que acreditar. Todo mundo é capaz em qualquer tempo. O que é que precisa? Se oferecer oportunidade. Então, assim, nesses quadros, principalmente, não adianta a gente oferecer só um apoio emocional ou só um apoio cognitivo, como a gente começou falando, né? É preciso tanto a terapia psicológica, quanto a fonoaudiológica, a psicopedagógica, a integração sensorial. Então, são jovens que precisam de um acompanhamento multidisciplinar para que a gente não fique enxugando gelo, sabe? Bem como as famílias precisam ser bem orientadas, porque senão é isso, você fica enxugando gelo e o jovem não desenvolve o quanto ele pode. Então, o que que a gente recebe aqui? Quando a gente recebe adolescentes, é uma luta mesmo para que as famílias não assinem um atestado de incapacidade. Porque é isso, porque daí eles pensam, não vai dar mais, não tem jeito mesmo, eu só vou Eu já colocar na tentei terapia de porque eu tudo. já tentei de tudo, já mudou em todas as escolas, nenhuma escola dá certo, tá vendo? Ele não vai aprender, não vai ter jeito, não vai E o aprender jovem mesmo. escutando tudo isso. E o que ele precisa, na verdade, é de mais tempo,
mais paciência, mais investimento, tanto nas terapias, quanto no treinamento das habilidades de vida ali mesmo, né? Então, assim, ele precisa de mais tempo, mesmo de mais tolerância diante do erro, E que a ouvir dos família tenha, pais, eu não vou desistir de você, eu estou do seu lado o eu te tempo amo. todo, eu te amo, não importa o que aconteça, eu estou do seu lado, a gente vai continuar. Não existe um marco que precisa chegar aos 18, precisa ter completo, a gente vai continuar porque é uma coisa que você vai ter para o resto da vida. Eu vou te ajudar até Ninguém, isso. onde você me permitir ajudar, mesmo quando você for adulto. É isso. Ninguém fica para trás. É, ai, dá até arrepio, Lu. E é isso. E é impressionante como as pessoas avançam, sabe, Fê? Então, me perguntam o tempo todo para mim, né? Puxa, eu trabalho na área há 24 anos, sempre com o mesmo perfil de famílias. Eu nunca falo de perfil de criança, porque é o perfil de família mesmo, né? E outro dia uma colega falou assim para mim: eu acho que você não compreende, talvez, que eu tenha esse quadro e por isso eu não consigo fazer. O que é que eu respondi para ela? Olha, eu conheço o quadro, mas eu acredito na força da tua alma. Não importa o diagnóstico, o laudo que você tem. Importa é a força que você tem para se mover diante disso. E a família faz parte disso, a escola faz parte desse motor, sabe? Então, eu acho que o Sartre fala assim: eu preciso parar de me queixar acerca do que o mundo fez comigo, sabe? E passar a pensar no que é que eu vou fazer com o que sobrou de mim. É isso. Não importa o que tenha acontecido, se você teve um acidente, se você teve um montão de traumas, se você teve uma sequência de fracassos, de insucessos. O que é que vamos fazer agora? Então, a família que chega com um adolescente, assim, esse é o seu momento, família. É o momento da família que tem um adolescente. Vamos juntos arregaçar as mangas e trabalhar, porque é Isso aí, isso que vai mudar a rota, é isso aí. Olha, entende? e nessas palavras sábias que a Luciana passou agora, tem um livro chamado A Coragem de Ser Feliz, de um terapeuta adleriano, Ishiro Sakamoto. A Coragem de Ser Feliz. E ele fala exatamente isso. Não importa o que aconteça, ele dá essa frase para os pacientes dele. O que você vai fazer a partir de agora? É Então, isso. tem tudo a ver com o que você está falando. Aconteceu, aconteceu, é ruim, é desesperador, a gente perde a esperança, a gente fica sentindo, cadê o meu sistema de suporte? E às vezes a gente fala, tem que passar por isso, vamos fazer da melhor maneira possível, porque apoio tem, recurso tem. Eu nunca escutei de toda essa hora que a gente passou juntas, a Luciana falou, não tem jeito, Fernanda. Não, sempre tem jeito. Vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais trabalhoso, mas tem jeito. Vai existir um tratamento que é customizado para sua família. Mas para isso, precisa dar o primeiro passo, que é a vontade. E por quê, Luciana, Fê? Porque a gente tem enraigado na gente o foco na solução. que é a disciplina positiva, né? Exatamente. Vai encharcando a gente com esperança. Foca na Exato. solução. Então a Lu, você gente não quer. culpa, a gente não culpa ali a dificuldade, não culpa passado, nada disso, né? A gente foca na solução, a gente foca na reparação, a gente foca na cooperação, em promover essa cooperação familiar, escolar. Para quê? Para que a gente mude o rumo. É isso. E isso é saúde mental. Não fica aí Isso. parado reclamando, se vitimizando, não. Faz alguma coisa enquanto tem tempo. E tem tempo enquanto você estiver Exatamente. respirando. Quando você parar de Porque respirar, não tem somos mais tempo. Exato, porque somos adaptáveis, exatamente. É maravilhoso isso, né? É dinâmico, é maravilhoso. Então vamos aproveitar isso. E tem recursos teóricos, científicos e relacionais para isso. Então vamos em frente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de medicina que vocês receberam hoje, gratuita, tá? E se você gostou, agradeça a nossa professora, a doutora Luciana Marcílio, da Clínica Uniclin.
E eu queria perguntar, nesse contexto da nossa conversa do transtorno do neurodesenvolvimento, Lu, adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa. De amor, de respeito, de um olhar mais flexível, de mais orelha e menos boca. Ah, você fechou o ciclo! Caramba, essa mulher é incrível, gente. Tem que conhecê-la. Dá os seus contatos para o pessoal te seguir, mandar DM, marcar consulta com você. Eu quero que a sua agenda fique lotada para você Obrigada, Fê. ajudar Olha, centenas e milhares de famílias. é isso. É isso que eu espero, assim, tenha tocado centenas e milhares de pessoas hoje, no sentido de poder ajudar mesmo e de fazer parte. Eu quero fazer parte, é isso que eu falo. E eu também quero que a disciplina positiva faça parte da vida dessas famílias, para que a gente possa melhorar cada vez mais aí todo o potencial de cada um. Então, se você quiser conversar comigo, eu estou à disposição. A clínica fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Ou então você também me encontra no Instagram, @uneclinsp, Uneclinsp, assim, né? Luciana Marcílio. Ou então você pode chamar a gente também no WhatsApp 11 930 90 1312. Estou à Anota, disposição, repete aí para o pessoal anotar. @uneclinsp 11 930 90 1312. A gente tem vários cursos, também formações, principalmente na área de alfabetização, fônica, consciência fonológica. Então, o que a gente puder partilhar de informações com os professores, com as famílias, podem contar comigo, estamos juntos. Olha, eu vou pedir um favor, pra você dar um beijo, um abraço na Bel e falar que foi meu, tá? Porque eu adoro o Ai, pode sorriso deixar. dela quando ela aparece aí no teu canal no Uniclean SP. É isso aí. Ah, e ela também te adora, né, Fê? Porque, afinal de contas, foi a professora que chamou ela, conversou com A ela. prof. Que legal, né? É. Muito obrigada, Lu. Um beijo. Obrigada mesmo, Fê. Um beijão. Tchau.